Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio especial do nosso podcast e connosco hoje tem uma voz bastante conhecida do nosso hockey e também do futebol da Renascença. Diogo Nunes, seja muito bem-vindo aqui à Hora do Desporto. Olá André, para mim ainda é um pouquinho estranho estar nesta posição, por norma eu costumo estar na tua posição e não nesta, costumo estar na posição de entrevistador e não de entrevistado. Também Renascença, da Zone, Flash Score Portugal, felizmente tudo a correr bem. Não me digas que hoje foste fazer Fórmula 1 de manhã, antes de ir para aqui às 7 da manhã, foste fazer a Fórmula 1? Não, gosto de acompanhar, acho que somos todos daquela geração do jogo de consola que tinha o Tiago Monteiro na capa. Pois, muitas horas passámos, tu e eu com certeza, a jogar esse jogo. Eu sou um bocadinho mais à frente. Um bocadinho mais à frente. Okay. Eu não sei se me dás a idade que se calhar estás a contar que eu Muito tenho, bem. mas eu ainda é um bocadinho mais à frente que isso. Sim, mas pronto, mas ainda te lembras com certeza desse jogo com o Tiago Monteiro na hoje, capa? Por acaso vi uma notícia dele. Muito bem, mas também já eventual, era para ter tido uma oportunidade que envolvia automobilismo, mas lá está, o automobilismo nunca foi a minha praia, quiçá, será um dia. Um dia, exatamente. Ai, o que é que eu ia dizer? Já sei. Até me perdi agora, estava aqui a pesquisar uma coisa. Diogo, como é que começa isto tudo? Ou seja, porque tu jogaste hóquei. Sim. Como é que começa isto tudo aqui do hóquei, de ires comentar, por exemplo, do futebol? Como é que começa esta azáfama toda na tua vida que só hoje é que conseguimos? Nós, aliás, falámos em dezembro, mas só hoje é que conseguimos gravar. Portanto, estamos na paragem das seleções, dia 21 de março. Sim. Portugal jogou ontem muito mal contra a Dinamarca, é mesmo assim, ponto. Perdemos e hoje estás cá tu. Sim, estou cá eu para tentar colocar algumas achas na fogueira, não é? De ontem. Vou tentar fazer o meu melhor. Bem, mas é uma pergunta bastante geral. Como é que começou a questão do hóquei, indo aí? E não só, como é que começa assim a tua ida para comentar os jogos? Como é óbvio. Sim. A questão do hóquei, acho que poderias ficar aqui talvez uma semana a tentar adivinhar como é que surgiu a minha ligação ao hóquei, e a todos aqueles que estão a ver e a ouvir isto também, que não iam adivinhar. Se quiseres, agora sou eu que fico na posição de entrevistador e te pergunto qual é que achas que foi a razão. Sei lá, puxavas hóquei, convidaram-te para ires fazer, não tinham ninguém, foste o polegar dele e ficaste com o lugar e começaste a comentar. Até começou de duas formas, posso dizer assim. Quando fui mais novo, fui colega do David Pereira, atual treinador adjunto do Hockey Tricino, de Itália, comandado pelo também português Tiago Sousa, que foi o David adjunto do Sporting na época passada, campeão da Europa, já fez parte da formação do Sporting nos últimos anos. Foi a primeira vez que eu tive contacto com patinagem, indo só a essa particularidade da patinagem, da Associação Académica da Amadora, ali logo ao lado do Estrela, em que levou uns flyers, a escolinha de patinagem, veio patinar aos sábados de manhã, e eu era para ir. Na altura não morava onde moro agora, morava um pouquinho mais longe, e quando decidimos ir de manhã, eu e o meu pai, quando olhamos para as horas, já não dá, já vamos demasiado tarde esse sábado. Portanto, essa primeira ligação com a patinagem até nem correu bem. Agora, houve uma segunda ligação, e essa aí é que é mais difícil de adivinhares o motivo, uma bronquiopneumonia. De quem? De um comentador? Não, neste caso foi uma bronquiopneumonia que eu tive quando era miúdo, sim. Pois é. Tiveste a pneumonia que te surgiu. Okay. Foi que levou isso. Porquê? Porque eu já tinha dessa primeira leva do David a levar esses flyers, e só fui colega um ano do David Pereira. Houve um colega meu, João Martins, que acabou por pegar e ir logo para a patinagem, depois para o hockey em patins na Académica da Amadora. E o João Martins, a par de outros colegas meus na altura, dávamos bem. E claro, lá está, eu tive que ficar em casa de repouso absoluto, lembro-me disto, 15 dias, para ver se isto passava de vez. E que chegou a passar. Só que pronto, ao fim de semana, será que o Diogo não podia ver aqui o jogo hóquei? Porque é que não, será que não pode? Eu já estava bem e os meus pais acharam para bem, então vamos lá. Eu não fazia a mínima ideia do que era hóquei em patins, zero. Eu lembro-me que eu fui ver uma Associação Desportiva de Oeiras, a Associação Académica da Amadora, salvo erro, não sei se ainda o escalão de escolares ou infantis, que agora denomina-se sub-13,
Epá, eu achei piada aquilo. O meu colega de turma acabou por ter o azar na altura de ser o guarda-redes suplente, porque na altura a equipa só tinha um guarda-redes e tens que ter sempre 2 guarda-redes na ficha de jogo. Sim. E ele acabou por ser o guarda-redes suplente e eu achei piada ao jogo. Achei também diferente ver uma rapariga jogar no meio de rapazes. Raquel Abreu, jogadora que atuou na Académica da Amadora e no Benfica também durante vários anos. Cheguei depois a ser colega de equipa dela durante algumas temporadas e foi ela que ainda nos chofou alguns jogos no escalão de sub-13. Quando na o resto... altura em que ainda é, porque há um escalão que até é um certo escalão é misto e depois já deixa de ser masculino e feminino, não é? Sim, salvo erro, antigamente era até sub-15, eu creio que agora é sub-17, mas há aí algumas variantes, tanto que até já foi permitido, se calhar já posso estar aqui completamente desatualizado, mas porque já tiveste algumas miúdas, Cláudia Vicente do Turquel, muitos noticiaram a Cláudia Vicente como a primeira, mas há uma guarda-redes, agora o nome falha-me, salvo erro, que está na Associação Desportiva São Joanense, mas que já jogou na Biblioteca de Instrução e Recreio, que foi a primeira, salvo erro, a ser chamada à equipa principal. Foram elas umas duas de certeza. Lá está, aí para guarda-redes suplentes, mas que se tiverem que entrar, entram. Portanto, aqui só esta questão aqui com algumas aspas, posso não estar a dizer tudo de forma correta, mas lá está, o hockey entra dessa forma na minha vida. Eu depois começo a experimentar ir às escolas da patinagem e uma panca, digamos assim, que eu já tinha, era que tu tivesse guarda de baliza, eu tinha que ser guarda-redes. Tinha que ser guarda-redes. Portanto, no futebol era guarda-redes, se fosse handball era guarda-redes, mas sobretudo futebol, que era de rua, era o mais fácil. Eu sofri do mesmo, também era guarda-redes no futebol de rua. Exatamente. E quando ia à frente, muitas das vezes, toca, pega na bola e foge. Se desse para receber a bola e despachá-la o mais rápido possível, dava jeito, senão os pezinhos já não davam para mais. Mas lá está, foi assim que surgiu. Acabei por, então, patinagem. Queres ir para a baliza? Olha que jeito que tu nos dás. Que a gente precisa de um guarda-redes suplente, realmente. E eu acabei por, de forma muito mais rápida do que talvez o normal, o esperado, da ideia que tenho, rapidamente estava a jogar. Comecei a treinar no escalão abaixo da minha idade, que eu comecei até relativamente tarde para o hóquei, salvo erro, 10, 11 anos, por aí, já bastante tarde para o hóquei. Começo a treinar com o escalão de escolares, ou era sub-13, com o escalão mais abaixo para me habituar, e depois estreia-me, salvo erro, em novembro de 2006 num jogo com o Benfica. Não dormi, será estranho dizer, será normal dizer que praticamente não dormi grande coisa nessa noite. A excitação, a adrenalina do jogo. Consegui, acho que, jogar 50 segundos de jogo e sofrer 2 ou 3 golos no tempo que joguei, porque realmente tinha grande experiência. E naquele que foi o melhor resultado da minha equipa, a Académica da Amadora, frente ao Benfica. Só 5-0 é quase como se fosse uma vitória. Pronto. Tentando depois na primeira divisão? Não, isso aí ainda distrital de Lisboa, da Associação de Patinagem de Lisboa. Isso, nacionais nunca tive a oportunidade só tive a oportunidade de narrar, nunca tive a oportunidade de jogar. Mas depois, tentando então avançar com a pergunta, vou tendo jogos ao longo vou subindo de escalão. Alguns anos não tive equipas, mas acabei sempre por ficar na Académica da Amadora enquanto guarda-redes. E mais ou menos há cerca de 10 anos, em 2013, 2014, já havia o bichinho das transmissões online, que foi basicamente o que salvou do ponto de vista mediático o hóquei em patins em Portugal. Pelo menos... Sim, porque o hóquei houve uma altura que, à semelhança do handball e do futsal, a mesma coisa. Desapareceu da televisão. Exato, Portugal apenas a partir do momento... Olha, um bocadinho antes, ou seja... Portugal, tanto dava no Canal 2, depois passa para TVI 24 na altura, o futsal, o hóquei era TV 24 e depois passou a ser para a Eleven. Entretanto, teve ali um ano ou outro também noutro canal, mas desapareceu. Houve basicamente uma das últimas temporadas que há ter sido transmitida ainda pela RTP2, antes de uma temporada e meia, digamos assim. Há ter sido 2006, 2007, 5, 6, por aí. Eu lembro-me que a última transmissão que eu me lembro foi um Benfica-Porto, aliás, no Pavilhão da Luz,
TV24 transmitir hóquei, portanto estamos a falar isto... Isso já foi bem depois. Isso já foi bem depois. Num passado recente, pá, se eu não estou enganado, passado 17, recente, 18, TV24, Bola TV e agora Eleven barra DAZN de Portugal. Não consigo habituar-me, para mim vai ser sempre Eleven. Isso aí... Para mim vai ser sempre Eleven, seja, diga o que disserem, Eleven. Isso aí é para agentes da comunicação, das redes deles e da comunicação da DAZN ver, epá, Eu peço desculpa, pessoal, não me levem a mal, não me bloqueiem, não denunciem este episódio. Da maneira que entender. Mas interpretem isto como uma crítica boa e não má, porque é assim, estou a ser sincero, desculpa, não consigo ser de outra maneira, porque é assim, é a mesma coisa que agora chegarem-te ao pé de ti e dizerem tu não te chamas Diogo, vais-te chamar Manuel. Então, mas eu sempre fui Diogo e agora sou Manuel. Epá, desculpa, não consigo. Pá, mas isto não me entra DAZN, não me entra Eleven. Para mim Eleven, ponto. DAZN Eleven como estava bem, mas só DAZN não consigo. DAZN. Aproveita aqui para DAZN. Portanto, essa também foi um dos handicaps que a marca teve. Aliás, a própria Eleven tinha a DAZN. DAZN. Não é Danza, é DAZN. É DAZN. DAZN. Ok. DAZN. Pronto. Eu lembro-me que quando surgiu havia a plataforma e depois já acho que se agregaram com a Eleven e depois a Eleven agregou e ficou tudo DAZN. DAZN, sim. Foi basicamente isso. Portanto, eu não consigo. É assim, eu não me levem, peço desculpa, não me levem a mal, mas é mesmo assim, não consigo. Não consigo, portanto. Mas só para retomar, então já nessa 2013, 2014 já havia esse bichinho das transmissões online, vários com o seu trabalho com muito mérito, muito também puxado pelo site hockeyempatins.pt. Começou a fazer a coleta dos resultados e tentar ter os resultados ao instante, com vários colaboradores espalhados por esses pavilhões fora, em Portugal continental e ilhas. E eu já tinha esse bichinho de fazer os relatos dos jogos enquanto jogava consola, ou mesmo estar a chatear colegas meus quando eu estava a falar com eles ao telefone. Sim, somos assim tão antigos quanto isso. Falar ao telefone e a fazer os relatos ao mesmo tempo, e eles diziam: epá, cala-te. Sabes o que é que eu fazia? Agora não, mas quando era mais novo, quando estava a jogar com os meus colegas, não na consola, no computador, eu fazia os relatos do jogo com os meus amigos. Está calado. Pois, dizia-me o mesmo. Ou mesmo quando se ia a pavilhões, às vezes também me acontecia quando o jogo estava mais entusiasmante. Nos pavilhões se não for assim, aliás, nunca tive essa experiência, infelizmente. Gostava, e fica aqui um anúncio, Diogo, já sabes, se algum dia precisares, pronto, já sabes. Não tenho esse poder. Pronto, se algum dia precisarem, já sabes o que é que podes receitar na receita. Sim. Mas por acaso, uma das coisas que eu gostava, não sei se me vou habituar ou não, porque nunca experimentei. Portanto, tens de experimentar, não posso ser se gosto ou não. Que gosto de fazer relatos, gosto. Agora ao vivo nunca fiz nenhum, portanto não sei. Sim. E eu, lá está, como já te mencionei há instantes, quando estávamos aqui em off a falar antes da entrevista, eu estava no pavilhão da Académica da Amadora, não tinha equipa naquela temporada, fui ver a equipa do escalão abaixo, eu na altura já era júnior, salvo erro, de primeiro ou segundo ano, se calhar. Já não me recordo, e fui ver o sub-17 escalão abaixo, onde era a equipa dos meus antigos companheiros, frente ao Hockey Clube de Sintra, equipa que tinha se reforçado com um antigo colega meu desse mesmo escalão. E eu, tenho aqui o telefone e vou começar a gravar e a relatar o jogo, e foi assim que tudo começou. Depois... Com a minha vontade de querer fazer as coisas um pouquinho melhor, com outra qualidade de imagem, com outra qualidade de som, comprar um tripézinho, uma câmerazinha mais em condições, um cartão de memória que dê para albergar o maior número de tempo possível, e até porque depois tinhas aqueles cortes, acho que é ali à meia hora que corta, portanto tinha que já ser, acho que basicamente uns 500 euros ou pouco mais que isso para fazer as coisas como deve de ser. E foi a partir daí que depois tive algumas oportunidades em canais online. A minha parte escolar, se eu inicialmente segui o caminho natural ou mais normal do ensino secundário, que é ciências... comunicação? Não, ainda não chegamos aí. Ainda não chegámos aí, mas basicamente era o percurso normal do miúdo que passa do nono para o 10º ano, para a parte das ciências, em que tu continuas a ter matemática, português, mas depois tens a física ou química, tens a biologia e geologia. Sim. Portanto, ainda não era nada muito
muito, muito para essa zona. 3 anos a patinar, literalmente a patinar dentro e fora de pista, até que começa então a fazer estas coisas com o telemóvel, depois com a câmara, e na altura, bem, já andava ali 3 anos que eu devia ter concluído o secundário, não concluí, e depois a solução surgiu um pouquinho dentro de família. Epá, o teu pai tirou um curso profissional, porque é que se calhar não segues a mesma via? E foram os meus pais que fizeram mais esse trabalho, e ainda bem que o fizeram, em que encontrei, aqui uma escola na Amadora, tem aqui um curso de comunicação, técnico de comunicação, relações públicas, publicidade. Ok. E marketing, cálculo. E marketing, sim. Eu esqueço-me sempre que aquilo tem um nome comprido e eu esqueço-me sempre dela. Assim. TCMRP, se calhar é de ser por aí. Marketing de publicidade, sim. É capaz de ser por aí. Técnico de MRPP, porque eu na minha escola profissional também tirei um curso profissional de audiovisuais, também havia essa componente técnico de marketing. Se bem que eu tiro audiovisuais e... Portanto, mas eu consigo os dois, eu gosto muito dos dois. Sim. Aliás, se me puseres aqui uma hora a falar, por isso é que há bocado estava a dizer, vamos nos calar os dois. Os dois, vamos calar-nos os dois, senão não é amanhã que conseguimos gravar. Ficamos aqui 5 horas a falar. Exatamente. E foi a partir daí, aquilo tinha lá um videozinho de uma aluna do curso a explicar como é que era, como é que não era. E eu acabei por ir à escola, encontrei-me com a diretora do curso, a Catarina Monteiro, uma das professoras também aquela era professora de marketing, de publicidade, pessoa bem conhecida, não é preciso dizer nada mais. De nome não sei quem é, não, se vir uma foto eu sei quem é. Sim. E uma professora de português também daquele curso, só tem aqui 1 ou 2 vagas, portanto tens que decidir, eu não sabia muito bem. Mas pronto, ok, ficamos. Aqui uma coisa na Amadora, a Escola Profissional Gustavo Eiffel, na Amadora. Sei. Muito perto da estação de comboios. Gustavo Eiffel tem muitos campos. Sim, vários Tens aqui uma na Amadora. Lumiar, tens aqui uma na Amadora. Na Amadora tens Venda Nova, tens essa, que acho que é denominada Amadora Centro, onde eu tive. E foi a partir daí que eu faço isto. Sim, muito bem, engraçado, tens aqui algumas professoras que depois até te podem ajudar a desenvolver esse teu projeto. E eu fui fazendo enquanto ainda jogava, fazia aqueles jogos ao fim de semana, ia tirando esse curso, até que chegámos ao 3º ano do curso, em que o ano basicamente tínhamos ali alguns meses de aulas e depois tínhamos uns meses de estágio curricular. Não era profissional, estágio curricular. Sim. E o que é que aconteceu? Nessas minhas saídas aí já tinha deixado de jogar, porque não dava para conciliar tudo. Exato. Eu deixei de jogar talvez em janeiro, fevereiro de 2015. Mais coisa, menos coisa. Por aí. Há 10 anos. Era o último ano já de júnior. Era o 3º ou 4º. Aquela equipa estranhamente até tinha 4 ou 5 guarda-redes. Vê lá, está bem. Eu comecei numa equipa em que era o 2º guarda-redes. E eras o 5º. E eu era basicamente. Que era o 5º. É 5º, não consegui ir aos treinos. E lá não está. A aposta em mim para ser eventualmente um titular não ia ser nos juniores à partida. Ia ser antes e não aconteceu, porque não aconteceu. Isso aí não há que discutir as opções dos treinadores que eu tive e agradeço a todos o trabalho que tiveram comigo. Depois, durante esses 3 anos, houve uma situação no pavilhão do Nafarros, também uma equipa da zona de Sintra, onde eu fui lá fazer um Nafarros, acho que era um derby mesmo, um Nafarros-Sintra, de 2ª Divisão Zona Sul de hóquei. Acabo por cruzar com 2 pessoas do meio de comunicação social local. Um deles, o Paulo Parracho, que chegou a ser o diretor do Jornal da Região e agora é presidente de uma das freguesias do Concelho de Sintra. Parecia que o nome não era estranho. Sim. E o meu pai, que sendo comercial que é, vendeu-me. Vendeu-me. Fazer o trabalho dele? Vendeu-me. E desde aí que ficámos logo ali com alguma ligação. Às vezes íamos nos encontrando, ou em Nafarros ou em Sintra, que eram as zonas que eu cobria, que era mais próximo, ou então Salesianos, ou do Estoril, ou mesmo Oeiras, era aí que ia chegar. E rapidamente se falou, então, porque houve alguns colegas meus que sugeriram, tenho este contacto aqui desta empresa para eventualmente fazer o estágio, eu tenho desta, não sei o quê. E eu acabei por dar o contacto, há aqui esta questão do Jornal da Região, acho que foi assim, já não me recordo a 100%, mas acho que foi assim.
E acho que passados estes anos posso revelar aos meus 2 ou 3 colegas que foram comigo àquela reunião de estágio que eu cheguei lá e já sabia que tinha o lugar garantido. Pronto. Não é estar a querer ser arrogante, nem... Mas eu já sabia que tinha o lugar garantido e não é... Ainda me iam confirmar, já estava confirmado. Aquilo só havia vaga para colegas meus se eu também pudesse ir para lá. E foi isso que aconteceu. Estive lá com mais uma colega minha, ajudámos-nos mutuamente, até na altura no trabalho de conclusão do curso profissional, a prova de aptidão profissional, a PAP. E foi aí que eu comecei também a ter a oportunidade de publicar. Já o fazia antes de chegar lá ao Jornal da Região, salvo erro. Mas depois tinha sempre... Cuidado só com o cabo, estás a ver? Eu fazia os resumos para o canal de YouTube, que eles ainda tinham um pouco desenvolvido na altura, dos jogos que eu cobria, de futsal ou de hóquei, sobretudo. Se havia algum artigo escrito sobre esse jogo no jornal, também era eu que escrevia, tinha essas possibilidades. E foi assim que surgiu essa primeira parte, depois de já ter feito alguns comentários online, surge essa parte da escrita através do Jornal da Região. E isto em 2016, já estamos aqui em 2016, portanto já andámos um pouquinho. Depois, universidade, gap year, no gap year, se calhar tentar ver algum tipo de outras possibilidades para estar mais presente em pavilhões, etc. Os meus pais disseram, tu és maluco, tu vais fazer isto de carreirinha agora. Fica já tudo feito. Candidatei-me, tive notas para me candidatar a universidades públicas. Tive notas, mas não tive média. Tive nota, mas não tive média. Por acaso é uma das coisas que eu arrependo-me de não ter ido logo para a universidade. Ainda não fiz. E acabei por ok, então não tens nota para ir para a pública, nós temos aqui a possibilidade de colocar numa privada. Vê. E foi aquilo que aconteceu. Acabei por escolher a Universidade Europeia. E antes disso... A Universidade Europeia também tem um bom curso de comunicação. Sim, foi o que acabei por ver das universidades locais, tendo essa possibilidade de ir para uma universidade privada. Porque eu também nunca pensei... agora vais... Por exemplo, o Sporting Clube de Tomar já tinha o acordo com o Politécnico de Tomar. E era público. Salvo erro, foi uma das universidades a que eu me candidatei, salvo erro. Ou tinha eventualmente pensado em candidatar-me. Só que depois vou para Tomar sozinho. Pois. Minha vida está aqui. Percebo. Os meus familiares estão aqui. As primeiras coisas que eu estou a tentar desenvolver estão aqui. Eu vou para Tomar 1, 2 ou 3 anos fazer o quê? Ou vou para Erasmus 6 meses fazer o quê? Se eu estou aqui a tentar tirar um curso e estou a tentar fazer estas outras coisas no tempo livre. Para mim... Entendo, respeito, tenho colegas meus, amigos meus que fizeram, correu bem, muito bem, uma excelente experiência diferente. Para mim, nunca me fez sentido. Eu já disse aos meus pais, porque tenho esta visão. Pode estar certa, pode estar errada, é a minha visão. Para mim, acho que nunca fez sentido. E aí comecei a escrever para a Bola na Rede, comecei pelo Hockey em Patins, comecei depois também por acompanhar o futebol praia, que também é outra das modalidades que acompanhei. E que Portugal no futebol praia, sim, campeão do mundo, campeão da Europa. Acho que aqui também já não falho muito, mas ainda somos todos daquela geração em que ganhar o Mundialito já era uma coisa, feito extraordinário. Sim. Ganhar ao Brasil do Robertinho e Companhia Limitada. Portanto... Fiz esses 3 anos de curso, a escrever para a Bola na Rede, sobretudo aí era basicamente foi aquilo que fiz. Comecei também a ter um programa, um podcast, quem diria, que se chamado DN12, onde eu falava de várias coisas. Teve algumas rádios online, telefonia da Amadora, entre outras que agora All-Star FM, salvo erro. Tinha também as minhas próprias páginas, tinha com os meus projetos que desenvolvi já de anos anteriores, criei algumas páginas minhas, TV OK HD, projetos meus, além de colaborar em tudo o resto em que eu colaborei, Jornal da Região, Bola na Rede, mas pronto, isto tudo até ao final do curso, 2019, e eu depois, vamos começar aqui a mandar e-mails, currículos para tentar chegar a algum lado. Acabei por ir para a Bola TV, e só que foi naquele ano em que Covid. Tive lá um ano, basicamente, e
depois não houve assim mais nenhuma possibilidade. Estive aí pelo meio, antes de ir para a Bola TV, fiz parte de um projeto que também a sede não anda muito longe do sítio onde nós estamos, aqui mais para os lados de Louros, o projeto do Desporto na Hora, que estava na altura associado à Gol FM. No qual ainda fiz alguns relatos, um Estoril Farense, por exemplo, achei algo muito curto, porque a entrada depois na Bola TV também retirava-me o tempo que eu tinha. Claro, exatamente. Era muito difícil. Depois na Bola TV nunca cheguei a ter, nessa primeira passagem, a oportunidade de poder fazer narrações. Basicamente fiz trabalho de jornalista, secretária, ou então ir à rua quando era necessário fazer algum tipo de reportagem, e foi assim. Só depois de sair da Bola TV, e até, porque isto aqui é muita coisa, portanto andamos aqui a saltar no calendário, e como eu já tinha trabalhado para a TV Amadora, eu já tinha feito primeiro Telefonia da Amadora com esse podcast. Sim. E depois a TV Amadora, que já cobria jogos dos séniores da Académica da Amadora de hóquei no final da primeira década do século XXI, início da segunda. Ainda é o Rui Mesquita e a Helena que continuam lá. Na altura, em 2018, 2019, com o regresso do Estrela, na altura na Distrital de Lisboa. Sim. Epá, a gente precisa daqui alguém para fazer. Nós já estamos a transmitir, já temos o acordo, precisamos daqui alguém para fazer as narrações de jogos. E é assim que eu regresso às narrações, depois de alguns anos de fora. Depois, a fazer esses jogos do Estrela, fiz. E isso aí, pronto, foi um talvez. grande abraço para o André da comunicação do Estrela. Na altura ainda era outra. Agora é ele. Eu estou a dizer agora. Por isso é que eu lhe estou a mandar um abraço, porque agora é ele. Na altura fiquei muito contente por poder ter tido a oportunidade de fazer esse histórico Estrela Belenenses em Dia de Reis. Na altura o Belenenses também estava nas Estavam os dois na última Distrital de Lisboa, na terceira Distrital de Lisboa. O Belenenses agora está na Liga 3, está com possibilidade de subir, porque está na posição. Agora ao dia 2 não tenho a certeza, mas acho que está na segunda ou terceira posição. Portanto, a segunda dá a entrada. Creio que está para a subida. A terceira dá o play-off com o antepenúltimo da Liga 2, que eles agora reformularam a Liga 3. Antigamente eram 2 grupos, os 2 vencedores de cada grupo subiam e tinham final no Jamor. Agora é só o primeiro lugar é campeão. Na Liga 3. Tive a oportunidade de fazer esse relato, eu lembro-me, ainda tive, eu na altura Eu acho que lembro-me, nessa altura, desculpa, eu sim. Eu acho que me lembro, e temos que nos despachar um bocadinho, porque senão não vamos ter tempo para tudo. Por isso é que eu te disse... É que é muita coisa também. Eu lembro-me desse jogo, porque lembro-me que foi um hype tão grande, mas mesmo nas redes sociais foi um hype tão grande, que era um Estrela, o renascido Estrela das Cinzas, depois juntaram-se. Na altura era só o Clube de Futebol Estrela, não era Estrela da Amadora. Era o Clube Desportivo Estrela. Exatamente, CDE. Clube Desportivo Estrela, que juntou-se com a SAD do Sintrense. Sim, depois. E aí sim conseguiram pagar as dívidas. Daí é que foram para a Liga para Campeonato de Portugal. Campeonato de Portugal, agora a atual 4ª divisão, na altura era a terceira, que era a Liga na altura era a Liga Nós, Liga SAB-SEG e Campeonato de Portugal. Depois é que criaram a Liga 3 e o Campeonato de Portugal desceu para a 4ª competição. Isso eu já não tenho nada a ver com a parte do Campeonato de Portugal, só fiz mesmo essa temporada de Distrital. E ao dia em que tu estás a sair, já entramos na primeira divisão de futebol. É possível. Nós já entramos na hora do desporto, porque já entrevistámos o Rafael Bartolo, o fisiologista do Santa Clara, da primeira divisão. Muito bem. Já chegámos à primeira. Sim. Ou não. E para tentar despachar... É ver que ainda temos aqui 3 coisas para falar. Para tentar despachar então de regresso nessa altura, Bola TV, estou lá esse ano, nada feito. Depois, já na parte final de 2020, essas mesmas pessoas da TV Amadora tiveram um acordo com o Damaense, que na altura estava na primeira divisão do Campeonato Nacional Feminino. Sim. E é através deles que eu mais uma vez regresso às narrações, a fazer um Damaense-Torriense, ali em cima da Amadora, como é que se chama ali o campo onde o Estrela muitas vezes treinava. Não me recordo. Sei onde é que é, não sei o nome. Já não me recordo, mas é um campo onde o Estrela treina pelo menos treinava antigamente com alguma Monte da Galega, que era aí que o Damaense, naquele caso, acho eu que era o Damaense que jogava em casa, já não me recordo porquê. Começa a ter esses jogos, Damaense, o acordo inicial era para os jogos do Campeonato Feminino. Mas aqui há algum espaço para incluirmos alguns jogos dos masculinos. Então qual é que era um dos jogos grandes que ainda chegava que ainda havia até ao final da temporada, e o Damaense na altura até estava numa de se calhar até pode subir, não é se calhar o objetivo principal, mas estamos aqui. Aqui um Damaense Belenense em maio ou julho. Ui. Já 2 anos depois de ter feito esse Estrela Belenense na terceira divisão, Damaense Belenense na primeira Distrital de Lisboa. É a partir daí
que o filho do atual presidente da Federação de Patinagem de Portugal, Luís Sénica, jogava no Belenenses. E é a partir daí que, este gajo, este miúdo aqui até parece ter algum jeito, e eu acho que já ouvi falar do nome dele associado ao hóquei. Há alguém depois, a comunicação da Federação, Catarina, liga-me, ou entra em contacto comigo, há aqui esta questão, gostavas? E eu, era aquilo que eu mais gostava de fazer. Aquilo que eu mais gostava de fazer. Fazer narrações ainda por cima de hóquei em televisão, venham elas. Venham elas, exatamente. E eu, ok, então isto para esta temporada não, mas para a próxima, ainda estava hóquei na Bola TV, isto era de 2021 para 21-22. Só que depois houve uma situação em que, aquilo deve ter sido algo acordado mais tarde, calculo eu, a gente vai fazer a final do campeonato feminino, é um Benfica Sporting, pelo menos 2 jogos, eventualmente 3. Mas eu aí estou de férias no Algarve. Diga-me da bola, dizer, atenção a isto. Não, vê lá, a gente gostava que podia ser aqui um teste para ver se coisa, porque eu já lá tinha trabalhado, mas não tinha feito narrações. Já tinha expressado essa vontade, mas não. E pronto, acabo por dizer, olha, aos meus pais, tenho esta possibilidade. Existe a possibilidade de irmos acima? Não? Claro. Fomos acima, tivemos que, na altura, ainda na época da pandemia, tivemos essa possibilidade de ir de férias. E agora vamos voltar para Lisboa outra vez, que estava com um cordão sanitário. Na altura tínhamos que ter algum tipo de autorizações para entrar na zona de Lisboa. E lá fui eu para o João Rocha, os meus pais foram para casa, isto num jogo de hóquei feminino, e foi assim que eu acabo por ficar na bola. Depois, porque o feedback que eu recebi foi, tirando aquele feedback de malta que é muito forte a nível de teclado. Mas isso é normal. Tirando essa parte, o resto correu tudo bem, dos dois lados, daquilo que eu ouvi e daquilo que me disseram. E é a partir daí que então vais começar a fazer os jogos de campeonato aqui na zona de Lisboa, e depois começa a surgir a questão do jogo ao minuto, que também começa a ser eu a partir dessa temporada na Bola TV. E depois ainda surge a questão de que eu vejo que há um colega meu que trabalha no Flash Score. Será que não estão a precisar aí de malta no Flash Score? Sim, acho que não sei, portanto, vamos lá ver. E eu lá chatei, a pessoa lá me enviou o contacto, e a partir daí eu consigo entrar no Flash Score. Flash Score muda depois do projeto, e eu sou convidado pelo Paulo Cintrão, que é quem lidera esse projeto, para fazer parte da equipa atual, que este projeto já tem 2-3 temporadas. A partir daí vem Eleven, agora da Zone. E agora no início desta temporada recebo várias chamadas numa mesma semana, que não deixa de ser curioso, tudo de rádios, e eu acabo por aceitar a proposta da Renascença, e agora faço alguns relatos na Renascença, noutros faço reportagem. Portanto, vamos agora, ou seja, tu apanhaste, agora vou aqui falar muito, muito por alto assim do hóquei, antes de irmos aqui, final do Campeonato do Mundo, onde eu berrei em casa. Também eu estava a fazer o jogo em direto para um projeto meu. Eu berrei em casa com esta final, em que ganhamos nos penaltis Argentina. Já dizia a Espanha. Isto foi em Espanha, ganhamos a Argentina, e depois a seguir fomos roubados autenticamente na Argentina, mas pronto, isso são outras contas. Tu apanhaste na altura em que jogavas o hóquei a Aerador do Porto, 10 anos, sim, os 10 ainda anos me lembro. consecutivos do Porto a ganhar, com Reinaldo Venturas, com Filipe Santos, exato, tanto Pedro Gil, é do Bosch. Exato, é do Bosch, portanto. Aqui o Ed Bosch, que é o atual treinador do Sporting. Exatamente, esteve na Oliveirense e foi para o Sporting. Curiosamente, perdem o ano passado a final, o Ed Bosch frente ao Sporting, na final da Liga dos... Exatamente, na final da Liga dos Campeões no Palácio de Cristal. No Rosa Mota. Exato, pronto, Rosa Mota, senhora, Dona Rosa Mota, peço desculpa. No Rosa Mota. Ao Palácio de Cristal, sim. É tudo a mesma coisa. Sim, vai dar tudo ao mesmo. E este ano não temos Sporting, mas temos... Espera para não me enganar, para não dizer asneira, temos Hóquei de Barcelos, Porto e Benfica e Oliveirense na Final Four, ainda não é na Final 8, que ainda é os quartos de final, que são 2 mãos, da Liga dos Campeões. Não é de estranhar, tendo em conta... Sim, o hóquei não é de estranhar, tendo em conta a força do hóquei neste momento em Portugal. Um finalista português na final é garantido. Sim. Quer dizer, não
Não, porque temos aqui o Reus. O Reus ainda pode jogar, ainda pode eliminar o Benfica. E depois há está no mesmo lado. Porto, portanto, ainda pode salvo erro, o mesmo lado do quadro é Liceu Barcelos. Ajuda-me. Ou seja, portanto, temos Noia Tricino ou Liceu Barcelos num lado. Ok, então não, é ao contrário, sim. Temos Reus, Benfica e Porto Oliveirense. Ou seja, se o Reus for eliminado, garantidamente que há um clube do Norte ou um de Lisboa que vai à final. Um português que vai à final. Sim. Portanto, já reparaste que temos tantos anos seguidos de Liga dos Campeões em que houve só um ano em que não foi bem assim por causa daquela confusão que houve entre os clubes. Em 21, 22, sim. Exatamente. Por acaso até foi o Benfica que ganhou essa Liga dos Campeões, entre aspas. Sim. Pronto. Que só houve um ano em que não foi, mas que aí ganhou o Hockey Tricino. Exatamente, mas que foi uma final também onde teve um português. Portanto, há muitos anos que os clubes portugueses têm vindo a finais de Liga dos Campeões e é muito recente, porque tu aqui há uns anos não tinhas tinhas um Porto que tinha ganho há uns anos atrás, tinhas o Benfica que por acaso tinha ganho essa final que até foi no Dragão Arena. Sim. Portanto, uma final que teve para não jogar. Então, não sabia dessa. Houve notícias de manhã, a primeira coisa que eu me lembro de ver nesse dia era que o Benfica não ia jogar. Algo relacionado com a não possibilidade de ter adeptos nas bancadas. Não me lembro dessa, não me lembro mesmo. Eu creio que era algo do género, mas depois que acabou por ser superado e o Benfica acabou por aceitar ir jogar a final com o Porto e depois ganhar. Sim, o Benfica que tinha acabado de ser goleado no Porto semanas antes, para o campeonato. 7-3 para o campeonato, e o Benfica que era campeão nessa temporada, tinha sido campeão pela primeira vez no século XXI em 11-12, campeão nacional, 11-12, e depois acaba por perder o título com essa derrota no 7-3 no Dragão. O Benfica nesse ano para os anos de ouro do Porto. O Porto depois ainda no ano a seguir é campeão e depois temos aquele grande campeonato do Valongo, 13-14. Portanto, exatamente. Estás preparado? Vens aqui fazer um relato. Não sei. Te disseram? Não me disseram. Vamos fazer os dois. Eu vou tentar. Eu não vou prometer nada, ok? Mas a estrela da companhia... Isto não é bem um relato. Isto é mais uma narração. Pronto. Com um relato de hockey, por experiência própria, não é particularmente fácil. Uma narração já tem a... É assim, se fosse handball, handball ainda vou lá, e futebol. E futsal. Agora o hockey e basquete, esquece, não. Bem, então vou ter que avançar um bocadinho, que isto são 6 minutos, não pode ser. Amigo, para lá, isto agora até tens uma discoteca ao teu lado, não é? Deixa-me avançar um bocadinho, vamos aqui, não, para os penaltis não. Esse resumo há de ser quase sempre só penaltis, porque o jogo foi 0-0. O jogo foi um 0-0, uma coisa aos últimos penaltis, pode ser? Vamos. Então vamos aqui aos penaltis em que Portugal... Espera aí, tem que ir mais atrás, espera aí, aqui, vamos a este. Vamos a este, então aqui temos o Matias Pascoal. Calma aí, com um Girão a continuar a brilhar, a evitar o golo do argentino, João Rodrigues a esticar a defesa do guarda-redes argentino, Grimalt, a evitar o golo do capitão da seleção portuguesa, ele que já conhece muito bem esta pista, reforço do Barcelona, depois de muitos anos no Benfica. Álvarez com Girão, Álvarez a esticada e novamente Girão a salvar a seleção portuguesa, a evitar o golo do conjunto argentino. E Portugal pode chegar ao título mundial novamente. Vamos agora, então, esticada. Vamos ver se Hélder Nunes marca para Portugal. Vai a golo! Já está. É golo de Hélder Nunes. Portugal está a uma bola de poder sagrar-se novamente campeão do mundo. Já não se sagra campeão do mundo desde 2003, após esse gol de Pedro Alves em Oliveira das Meias, numa final com a Itália. A equipa de Portugal que já não vence fora desde 93, um campeonato, na altura também com a Itália na final Ordonhas. A defesa de Girão, ainda temos que aqui ainda não é agora, ainda será um pouquinho mais à frente. Ainda é um pouquinho mais à frente. Eu lembro-me que é o penalti que o Girão defende. O Girão defende. Exatamente. Vamos aqui, agora ainda é... Duelo com entre Rafa e Valentim Grimalt. Rafa, jogador do Porto, herói desse Valongo em 13-14, e mais uma defesa de Valentim Grimalt. Exatamente. Um guarda-redes que talvez não tenha os créditos que talvez mereça, muitos anos e de bom nível em Itália aqui. A defesa com luva de stick de Grimalt. Já não se consegue e aqui Platero com Ângelo Girão. Exatamente, frente a frente, dois colegas de equipa. Platero com Ângelo Girão. A Argentina a precisar de marcar para igualar este desempate. Platero com Girão autorizado, Platero esticado e a defesa de Girão. Portugal é campeão do mundo de hóquei em patins. Praticamente 20 anos depois, Portugal é mais uma vez campeão do mundo
de hóquei em patins com girão a ser enorme ao longo deste campeonato do mundo em Barcelona e Portugal, mais uma vez, de regresso aos títulos e pelas mãos de Renato Garrido, que meses antes pegou na seleção nacional, venceu esse torneio de Montreux e agora consegue colocar a cereja no topo do bolo com a conquista do Mundial em Barcelona. É algo que me falta fazer ainda, já fiz, e o ano passado, e tive essa oportunidade na DAZN, de fazer uma prova de seleções do torneio de Montreux. Infelizmente perdemos com a Espanha na final, ou com a Argentina, já não me recordo. Perdemos na final, mas uma coisa é certa, portanto, DAZN, RTP, quem quer que seja, que compre direitos de jogos de seleções europeus em paredes, que compre os direitos de... Vai ser Portugal? Vai ser outra vez. No pavilhão Rota dos Móveis, que de má memória em 2012, naquele europeu. Mas depois ganhámos em 2016 em Portugal. Pois, ganhámos dois europeus, o de futebol e o de hóquei. E ainda ganhas também o futebol de praia, por exemplo. O Mundial ou... Acho que é a Euroliga. O Mundial é 2015. O Mundial foi 2015 deu no Eurosport. Eu lembro-me de ver esse Mundial no Eurosport. Esse Mundial foi Eurosport, sim senhora, isso eu lembro. Portanto, quem me quiser contratar sabe que tem aqui a possibilidade de contratar uma pessoa que faz narrações de hóquei já há vários anos e que sempre que fez Portugal com Argentina ou Espanha, Portugal nunca perdeu. Portanto, tem aqui esta questão. Não há muita história, é verdade. Se calhar são 5 jogos, mas no hóquei 5 jogos sem Portugal, sem perder com a Argentina ou com a Espanha, não é coisa pouca. Exatamente. Diogo, estamos aqui a terminar. Isto foi aqui um bocadinho um podcast / conversa, mas não faz mal. É um podcast. Porque isto é Podes-me convidar outra vez. Não sei se a malta pode ficar enjoada, mas siga. Eu convido-te outra vez para fazermos uma conversa para falarmos mais sobre ti com mais calma. E agora queria aqui um bocadinho a tua opinião sobre qual é que é a diferença de fazer. Ou seja, um relato num pavilhão, claro, o pavilhão cheio também é muito ruidoso, e um relato no estádio. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Isso tenho eu quase a certeza, não é? Digo eu, não é? A minha experiência é zero. Portanto, estou aqui a falar, se calhar, um bocadinho para o ar. Para mim, a maior diferença não é até fazer num pavilhão ou no estádio. São dois ambientes diferentes. Tens um ambiente caloroso, mas mais espaçado, que é no caso do estádio, ou então tens um ambiente absolutamente infernal dentro de um pavilhão. Lá está, acho que para mim é no caso algo ser mais espaçoso, outro ser ali mais, consegues sentir quase no pulso os pavilhões. Para mim as principais diferenças, eu até achava que era aquilo que me ias perguntar, de ou num estádio / pavilhão ou estúdio. Aí agora sim, podes, já que fizeste o... Aí por acaso sim, estava a pensar a perguntar, aí sim a diferença é notória. O que é que tu óbvio que eu preferia fazer no pavilhão / estádio do que fazer no estúdio. Não sou eu que tenho esse tipo de decisões, longe disso. Óbvio que já disse, será que não era possível, nem que seja, por exemplo, umas meias finais de um playoff, ou uma final, tens um Benfica Sporting, fazer um Benfica Sporting no pavilhão. Isso é uma decisão que me ultrapassa por completo. Exato. Não tenho nada a ver. Se nos derem um ok para isso, melhor, mas a TV é de estúdio. E eu tive a experiência na Bola TV de fazer de pavilhão. Na Bola TV por vezes também tive que fazer estúdio, mas era muito raro. Na DAZN fiz sempre de estúdio, e claro que há certas coisas que tu não vês, ou a não ser que tu estejas em contacto, como às vezes tento estar com a equipa de produção que está no local. Mostrem-me lá isto, mostrem-me lá aquilo. Claro. Ou vocês perceberam o que é que se passou aqui, ou ali, ou o que é que levou a isto, o que é que levou aquilo. Eu, por exemplo, lembro-me num Sporting Benfica de ter visto o Nolito Romero sair da pista, tentou fazer um alongamento no banco e depois caiu para trás. E lá está, o jogo estava parado nessa altura, as câmaras não estavam a focar esse momento. Mas, como eu estava no pavilhão, consegui-me a perceber disso. O que é que tinha acontecido, exato. Passou-se isto, não sei se as câmaras apanharam, se não apanharam. Vamos lá ver se poderá daqui esta questão influenciar ou não a disponibilidade do Nolito para o resto do jogo. É óbvio que são duas coisas diferentes, mas como também já disse a muitos, já estou perfeitamente habituado, seja a fazer futebol de estúdio ao pavilhão e o hóquei de estúdio ao pavilhão. Por acaso, gostava de experimentar. Aliás, se eu não me engano, nós fiz um relato. Se fiz, aliás, eu não me recordo mesmo. Não me recordo. Mas por acaso, gostava, uma das coisas que até gostava de experimentar e fazer. Até já tive essa oportunidade de convite, mas, ou seja, não deu, não foi porque ou seja, não tinha que acontecer, percebeste? Sim. Eu tive o convite, mas não consegui ir. Sim.
não tinha que acontecer. Eu disse na altura, não posso, e depois pensei para mim, não tinha que acontecer, ainda não era o momento. Epá, mas gostava. Vamos ver, é esperar. Diogo, foi um prazer. Ficas convidado para fazer uma conversa porque já percebi que temos muita coisa para falar. Sim, somos dois indivíduos que falam bastante. Sim, eu acho que se nós fizéssemos aqui um podcast com mais tempo, acho que era parte 1 e parte 2 e talvez uma parte 3, portanto. Sim. Ficávamos aqui. Qual é que é a tua opinião muito rápida relativamente ao crescimento neste momento que o hockey tem tido? Porque nós, é o que há bocado falávamos daquela onda que o hockey atravessou, que houve uma altura em que deixa andar, tipo à semelhança do futsal e do handball, e que agora o futsal há muitos anos desde que ganhou o campeonato da Europa, o primeiro da era de Jorge Braz, o primeiro campeonato da Europa 2018, e depois mundial e depois bicampeonato da Europa. Portugal de futsal subiu, o handball tem subido desde que os nossos heróis do mar têm feito, e mesmo a nível de clubes, desde que Portugal fez o 6º lugar no Mundial 2020, no Euro, aliás, 2020, agora este 4º lugar, e pelo meio o Benfica ganha uma Liga Europeia de handball. Sim. E agora atualmente com a prestação também de Sporting, Benfica e Porto nas Ligas Europeias, e de Sporting na Liga dos Campeões, Benfica e Porto na European League. Qual é que é a tua opinião sobre o hockey neste momento? A minha opinião sobre o hockey do ponto de vista mediático, acho que, como já mencionei antes, o bichinho online das pessoas que realmente amavam a modalidade salvou a modalidade desse ponto de vista. E esses foram os alicerces para ser construído o mediatismo que tem agora. Tiveste depois também gerações nas camadas jovens no início da década passada que começaram a dar outra vez sinais que Portugal está a conseguir ganhar outra vez, pelo menos nas camadas jovens, e de forma consecutiva, aí com um grande trabalho do Luís Duarte, e não só, mas Luís Duarte enquanto selecionador, sobretudo sub-20, foi o escalão em que mais dominámos. E depois começaram a surgir projetos pelo eSports, a parte online continua também com os seus projetos online cada vez mais desenvolvidos. Depois começaste a ter outro tipo de televisões, o Porto Canal a apostar. Sim. Começaste a ter uma Benfica TV depois também a transmitir os jogos dos clubes. Tiveste a criação da Bola TV, que depois o hockey regressa à televisão depois de uma curta passagem, salvo erro em 11-12, pela RTP2, que acabou por não correr bem, e nem sequer as transmissões nem sequer chegaram ao final do campeonato, pararam ali a meio, por motivos que eu desconheço por completo. Mas não sei. Mas houve algumas transmissões e depois pararam. E depois esse aparecimento da Bola TV volta a colocar o hockey novamente na televisão, volta a dar algum mediatismo, e tens aquele europeu de 2016. Tens aquele europeu de 2016 que foi logo a seguir ao europeu de futebol. Foi na semana seguinte ao europeu de futebol e, portanto, estávamos todos, ganhamos, já não é o Mundialito de Futebol Praia, agora ganhamos um europeu de futebol à série, com a França, Sim, em França. Em França, exato. E, portanto, aquele pavilhão Dr. Salvador Machado em Oliveira das Mães, também estive lá na final, e a partir daí, a partir do momento em que a seleção voltou a ganhar, ok. Já temos aqui um Benfica que está a investir mais, um Porto que continua dominador, tiveste aqui um Valongo, que é que foi isto? Tiveste aqui um Passo de Arcos também a certa altura que foi um terceiro classificado, quarto classificado na altura. Passo de Arcos agora está no Oliveirense também na altura já estava, na segunda Sul está a tentar regressar novamente à primeira divisão. Tens uma Oliveirense que já está a investir mais e depois tens a partir de 2015 o Sporting, tens o momento em que o Sporting regressa ao hockey sénior masculino no início da década passada, com Gonçalo Alves ainda enquanto júnior na equipa, sobem em 3 anos à primeira divisão, depois regressam ao clube propriamente dito, acho que é assim que se diz de forma correta, e a partir do momento em que tens o Bruno Carvalho na presidência, tens outra vez um investimento brutal, começa sobretudo com Girão e alguns outros jogadores, Luís Viana, Cacau, os mais experientes, mais batidos, que já tinham na altura passado por Juventudes Vianas, Benficas, equipas principais do campeonato. Começas a ter o aparecimento da Sporting TV, mais um canal a transmitir, mais os online, e a partir daí depois tens esse europeu que ganhas e tens TV 24. Sim, TV 24 transmite 2 anos ou 3 campeonatos. 4 anos. São 4 anos. Eu lembro-me de ver o press release, salvo erro, do acordo, ou o site, ou o link da notícia. É um acordo de história 4 anos. 4 anos. O acordo com a Dazan, por exemplo, foram 2.
4 anos de transmissão de vários jogos do campeonato, algumas vezes 2 jogos por jornada, não era muito habitual, Sim, mas acontecia. E depois tiveste esse Mundial portanto tens aí uma televisão mais à séria, digamos assim, não é que a Bola TV não seja um canal a sério, sim, claro. mas a TV24 tem outra notoriedade, na altura a apostar no desporto, também na altura em que pega no hóquei, tinha o futsal e não sei se não tinha até mais alguma coisa, ou acho que o handball também tinha. O futsal vem a seguir ao hóquei, porque eu acho que não tiveram os dois ao mesmo tempo. Eu acho que tiveram. Eu não te quero dar a certeza, eu não me recordo. Eu acho que a TV24 acho que chegou a ter ao tempo. mesmo tempo hóquei, handball e futsal. O handball não me lembro. O handball eu só me lembro de ver os jogos de campeonato nas televisões dos clubes. Isso sim. E na Bola TV também. Sim, na Bola TV também. Aliás, porque a Bola TV, se eu não me engano, é a televisão oficial do handball. Sim, começou muito com o handball. Começou ainda transmissões online de futebol de praia, lembro-me, mas o handball é algo que teve praticamente desde o início. Oficial, sem ser desde o início. É a televisão oficial, é a Bola TV, sim. Desde o início. E depois tens a questão de 2019, tens um girão estratosférico que há quem não que ache mal dizer isto, mas ele ganha o Mundial sozinho. Sim, neste caso sim. Ele quase ganha o Mundial sozinho. Isto não é faltar ao respeito aos 9 atletas que estavam com girão no Mundial, mas sobretudo na final, se não é ele... Pois ficou 0-0, exato. Se não é ele, ficou 0-0. E aquilo que nós todos nos lembramos é a parte final, o girão a salvar tudo e mais alguma coisa. Sim, praticamente não sofre golos de bola parada ao longo da prova. Tens a Associação Girão Jorge Mendes, que também ajuda sempre qualquer coisa. E lá está, depois isto é uma bola de neve. Começas a ter mais interesse, Portugal está a ganhar, começa a ter mais interesse, jogadores mais conhecidos, jogadores que são vencedores não só nas camadas jovens, mas também a nível sénior. Começas a ter equipas que começam a chegar com maior frequência, pelo menos às Final Four. O Porto já lá estava sempre batido, começou a ter companhia do Benfica, que ganha, começa a ter a companhia do Oliveirense, que vai a 3 finais consecutivas, não consegue ganhar. O Barcelos ganha 3 anos consecutivos a Taça Ceres. O agora da Supertaça Europeia de Hóquei, ganhou em casa. Começas a ter Portugal também a ganhar essas taças continentais, que não é muito normal. Sim. Na altura. Depois uma bola de neve. Acaba por deixar de haver a TV24. Foi ali na transição da pandemia, mas já há aquele acordo das federações e tens handball, basquete e hóquei na Bola TV, portanto mantém-se esse mediatismo do ponto de vista televisivo, mas o resto também já estava assambarcado, digamos assim, de certa forma. E depois tens agora o aparecimento da DAZN. Para mim foi uma surpresa. Eu não estava à espera. Eu soube na altura que a DAZN ia ficar com o campeonato através do Gonçalo. Até antes disso, a DAZN antes do campeonato teve a Final 8 da Liga dos Campeões. Sim, já me lembro que era. Isso para mim Gonçalo Suíças. Foi quem comentou a maior parte dos jogos comigo, a par do Pedro Gonçalves. Eu já estava na altura in the Eleven e começaram pessoas... Todos nós temos os nossos amigos, não é? E começaram a dizer, atenção que pode acontecer. A sério? Ok. Na Eleven. E o basquete, a Eleven também tem basquete, às vezes já tinha a Liga Indesa, o campeonato espanhol. Agora tens também, a partir desta temporada, deve ser um pacote semelhante com aquele que eles tinham com a Bola TV, de um jogo masculino e feminino da primeira divisão por jornada e depois as respectivas taças. Que eu não acreditava, mas lá está. Surgiu essa possibilidade. Na altura perguntaram-me, olha, nós vamos ter isto. Comprámos isto. Gostávamos que fosses tu a fazer os jogos. Queres? E eu, claro que quero. Claro. Isso nem se pergunta. Claro que quero. Tive que falar com a Bola. Claro. Tive que falar com o Paulo Centro na altura. Olha, tenho aqui esta possibilidade. Será que não consegues desmarcar aqui este jogo? Que eu preciso para fazer estes. E depois o campeonato, o primeiro até foi a Elite Cup, depois a Supertaça. O campeonato também foi algo que eu já vinha dizer, atenção que vai, eu a sério. Aqui dentro ainda não se diz nada. Mas pronto, lá acabou por estar, sou eu. No torneio de Monterrey também tive a companhia do Humberto. Para já continua a ser eu a fazer os jogos com o Pedro, o Gonçalves, com o João Rodrigues, com o João Santos, na época passada também com o José Carlos Gaspar. Vamos ter, na altura que
em que este programa vai ser, já houve o Benfica-Porto. Sim, isso já houve de certeza. Já houve o Benfica-Porto. Garanto-te a 100% que já saiu, que não vai sair este fim de semana. Portanto. Já houve o Benfica-Porto e pronto, pelo menos até ao final da fase a rolar já estão definidos os jogos. Resta saber que outros jogos mais, que acredito que venhamos a transmitir, taças e outras coisas mais é que possamos vir a transmitir, mas felizmente que o hockey, qualquer dia estou foi salvo pela carolice, muita carolice no início da década passada, e hockeypatins.pt e a malta dos vários projetos online dessa altura, pá, são pessoas com um papel muito, muito importante e cujo valor devia talvez ser mais, como é que eu ia dizer, deveria ser dado mais valor a esse trabalho que foi feito nessa altura, que foi uns trabalhos de fundação, de alicerces muito importantes para aquilo que é o mediatismo da modalidade hoje em dia. E tudo bem, joga-se em poucos países e numa província ou duas da Argentina, mas há quanto tempo é que já se diz isso? Ainda cá estamos. Ainda cá estamos. É verdade. E agora temos uma França que antes não havia uma França. Não se esqueçam desse pormenor. Sim, é verdade. Ainda tem, os irmãos Benedetti, ainda se calhar, não sei se uma década, mas ainda vão ter aí as suas oportunidades. E depois resta saber que projeto de base é que vai ser desenvolvido agora com o Nuno Lopes do Tomar também na Federação Francesa, para tentarem, talvez não seja fácil substituir 3 irmãos Benedetti uma vez só, claro, mas manter uma seleção competitiva. Joga os 3 em Portugal. Diogo, muito obrigado. Obrigado. Qualquer dia, quem me dera chegar à Danzone e estar a comentar handball, quem sabe um dia a Danzone não tem handball, até. É possível. Ou até futsal, quem sabe. Futsal tem, mas é só mesmo futsal, a Final Four da Champions. Exatamente, mas quem sabe. Obrigado, Diogo. Mais uma vez foi um privilégio. Fica o convite para vires à conversa com. Foi uma mistura dos dois hoje, mas falamos de podcast. Quanto a vocês já sabem, até ao próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Diogo. Obrigado.